A âncora. Como uma roda da fortuna vira nossa cabeça. Em que ano Martinho Lutero nasceu? Caso você não saiba de cor e seu smartphone tenha ficado sem bateria, como faz para sabê-lo? Talvez você saiba que, em 1517, Lutero afixou suas teses na igreja de Wittenberg. Na época, ele certamente tinha mais de, digamos, 20 anos, mas também era jovem o suficiente para esse ato corajoso. Após a publicação das teses, foi intimado a ir a Roma, acusado de heresia e, por fim, excomungado. Traduziu a Bíblia e caiu nas garras da política. Ainda viveu um bom tempo após 1517, por conseguinte, em 1517 devia ter cerca de 30 anos. Assim, 1487 não é uma estimativa ruim para o ano de seu nascimento. Resposta correta, 1483. Como você procedeu? Você tinha uma âncora em que se segurar, ou seja, o ano de 1517, e se orientou a partir dela. Sempre que fazemos alguma estimativa, o comprimento do rio Reno, a densidade demográfica da Rússia, o número de usinas nucleares na França, empregamos o uso da âncora. Pegamos algo conhecido e, a partir dele, nos arriscamos em algo desconhecido. De que outra maneira poderíamos realizar uma estimativa? Simplesmente colhendo um número no ar? Não seria nada sensato. Ingenuamente, também lançamos a âncora onde ela não pode se fixar. Tome como exemplo um professor universitário que colocou uma garrafa de vinho desconhecido sobre a mesa. Pediu às pessoas na sala que escrevessem em uma folha de papel os últimos 2 algarismos do número do seu seguro social e refletissem sobre se estariam dispostos a pagar esse número em euros pela garrafa de vinho. Em seguida, a garrafa foi leiloada. As pessoas com os números mais elevados ofereceram quase o dobro do que as pessoas com números menores. O número do seguro social funcionou como âncora, infelizmente de modo inconsciente e enganoso. O psicólogo Amos Tversky montou uma roda da fortuna e pediu que os participantes de um experimento a girassem. Em seguida, perguntou-lhes quantos estados eram membros da ONU. Pessoas para as quais a roda parou em um número elevado deram uma quantidade maior de estados-membros do que aquelas para as quais a roda parou em um número menor. Os pesquisadores Russo e Shoemaker perguntaram a estudantes universitários em que ano Átila, rei dos hunos, sofreu sua derrota esmagadora na Europa. Como no experimento com os números do seguro social, os participantes ancoraram-se nos 2 últimos algarismos de seu número de telefone. O resultado foi idêntico. Pessoas com números de telefone maiores apostaram em anos maiores e vice-versa. Caso lhe interesse, a resposta no caso de Átila é 541. Em outro experimento, estudantes universitários e profissionais do ramo imobiliário foram conduzidos por uma casa e, por fim, incumbidos de estimar seu valor. Anteriormente, lhes havia sido comunicado um preço de venda listado, gerado ao acaso. Como era de se esperar, os estudantes, portanto não profissionais, deixaram-se influenciar pela âncora. Quanto mais elevado o preço da lista, tanto mais caro avaliaram o imóvel. E os profissionais do ramo imobiliário? Teriam eles conseguido fazer um julgamento independente? Não, também se deixaram influenciar na mesma medida pela âncora estabelecida arbitrariamente. Quanto mais indefinível for o valor de um objeto, imóvel, empresa, obra de arte, tanto mais suscetíveis são os próprios profissionais à âncora. Basta haver âncoras para que nos agarremos a elas. Comprovou-se cientificamente que caso um professor saiba as notas anteriores de determinado aluno, ele é influenciado por elas para avaliar seu último trabalho. Os boletins anteriores atuam como âncoras. Mesmo o preço sugerido impresso em muitos produtos nada mais é do que uma âncora. Profissionais de venda sabem que precisam estabelecer uma âncora bem antes de fazer uma oferta. Na juventude, trabalhei em uma empresa de consultoria. Meu antigo chefe era um verdadeiro profissional da âncora. Já na primeira conversa com o cliente, ele estabelecia uma âncora que, de maneira quase criminal, estava muito além dos custos internos. Só para que o senhor não se surpreenda, meu caro cliente, caso venha a receber alguma oferta, fizemos um projeto semelhante para um de seus concorrentes e esse projeto ficou na casa dos 5 milhões de euros.
âncora estabelecida. As negociações de preço começavam exatamente na casa dos 5 milhões. A indução. Como fazer com que as pessoas percam seus milhões? Um ganso é alimentado. No início, o animal medroso hesita e pensa: por que essas pessoas estão me alimentando? Deve haver alguma coisa por trás disso. Passam-se semanas, mas todos os dias o camponês passa por ele e lança grãos aos seus pés. Aos poucos, sua dúvida cede. Após alguns meses, o ganso chega à certeza. Essas pessoas são profundamente bem-intencionadas comigo. Uma certeza que se reconfirma e até se consolida a cada dia. Totalmente convencido da bondade do camponês, o ganso se espanta quando este o busca em seu recinto no dia de Natal e o abate. O ganso de Natal tornou-se vítima do pensamento indutivo. Já no século XVIII, David Hume advertira quanto à indução, utilizando justamente esse exemplo. Mas não só os gansos são suscetíveis a ela. Todos nós temos a tendência a deduzir certezas universalmente válidas a partir de observações individuais. Isso é perigoso. Um investidor comprou a ação X. A cotação sobe como um foguete. No começo, ele fica em dúvida. Com certeza é uma bolha, pensa. Quando a ação continua a subir depois de meses, sua suspeita se torna certeza. Esse título não pode mais cair, sobretudo porque a cada dia esse conhecimento se reconfirma. Após meio ano, ele investe todas as suas economias nessa única ação. Agora ele corre um risco acumulado. Tornou-se vítima da indução e em algum momento irá pagar por ela. Também é possível tirar proveito do pensamento indutivo. Segue uma dica de como você pode ganhar dinheiro. Mande 100 mil prognósticos da Bolsa de Valores. Para a primeira metade dos e-mails, prognostique que a cotação irá subir no próximo mês, e para a outra metade, advirta de que haverá um retrocesso. Suponhamos que após um mês os índices caiam. Então, volte a mandar um e-mail, porém, desta vez, apenas para as 50 mil pessoas às quais você fez uma previsão correta de que a cotação iria cair. Divida novamente essas 50 mil pessoas em dois grupos. A primeira metade, escreva que no próximo mês as cotações irão subir, e a segunda, que irão cair, e assim por diante. Após 10 meses, restarão 100 pessoas que você terá aconselhado corretamente. Do ponto de vista dessas 100 pessoas, você é um herói, você provou que realmente possui uma capacidade profética de fazer prognósticos. Alguns desses fãs irão lhe confiar seu patrimônio. Com o dinheiro, fuja para o Brasil. Não são apenas os outros que se deixam enganar dessa forma, nós também nos enganamos. Pessoas que raramente ficam doentes se consideram imortais. Um CEO que por muitos trimestres seguidos pode divulgar um aumento de lucros considera-se infalível, e seus colaboradores e acionistas fazem o mesmo. Eu tinha um amigo que era base jumper. Ele pulava de rochas, torres de transmissão e prédios, e só no último momento puxava a cordinha do paraquedas. Certa vez, quando lhe falei a respeito do risco de seu esporte, ele respondeu: já tenho mais de 1000 saltos nas costas, nunca aconteceu nada. 2 meses depois de nossa conversa, ele morreu. Morreu na África do Sul ao pular de uma rocha especialmente perigosa. Uma única observação contrária para derrubar uma teoria confirmada 1000 vezes. Portanto, o pensamento indutivo pode ter consequências devastadoras, mas é impossível que não ocorra. Partimos do princípio de que as leis aerodinâmicas também funcionarão no dia seguinte, quando entrarmos no avião. Contamos com o fato de que não seremos espancados sem motivo na rua, de que nosso coração continuará batendo amanhã. Essas são certezas sem as quais não poderíamos viver. Precisamos da indução, mas nunca podemos esquecer que todas as certezas são sempre temporárias. Como é mesmo que Benjamin Franklin dizia? Nada é certo, só a morte e os impostos. A indução pode ser tentadora. A humanidade sempre conseguiu, portanto, nós também venceremos os desafios futuros. Soa bem, mas o que não levamos em conta é que essa afirmação só pode ser feita por uma espécie que sobreviveu até agora. Aceitar o fato de existirmos como indicação de que continuaremos a existir no futuro é um grave erro de pensamento. Supostamente, o mais grave de todos. Aversão à perda. Por que as expressões sérias chamam nossa atenção mais rapidamente do que as amigáveis? Em uma escala de 1 a 10, pense em como se sente hoje. Acrescente a isso 2 perguntas.
O que aumentaria sua felicidade ao grau 10? Talvez um apartamento na Côte d'Azur para passar as férias, com o qual você já sonha faz tempo. Um passo adiante na carreira? Em segundo lugar, o que poderia acontecer para sua felicidade diminuir pelo menos na mesma medida? Paraplegia, Alzheimer, câncer, depressão, guerra, fome, tortura, ruína financeira, destruição da sua boa reputação, perda do seu melhor amigo, sequestro dos seus filhos, cegueira, morte. Você acaba constatando que o downside é maior do que o upside, ou seja, que há mais coisa ruim do que coisa boa. Em nosso passado evolucionário, era o que acontecia de um jeito ainda mais marcante. Um erro tolo e morria-se. Todas as possibilidades levavam alguém a ser eliminado do jogo da vida. Falta de atenção na caça, um tendão inflamado, a expulsão do grupo. Pessoas desatentas ou que corriam muitos riscos morriam antes de poder passar seus genes para a geração seguinte. Os que restavam, os cuidadosos, sobreviviam. Somos seus descendentes. Não é de admirar o fato de darmos mais valor às perdas do que aos ganhos. Se você perde 100 euros, a quantidade de felicidade que essa perda lhe custa é maior do que o ganho caso eu lhe dê de presente 100 euros. Está empiricamente comprovado que, do ponto de vista emocional, uma perda pesa cerca do dobro de um ganho da mesma proporção. A ciência chama isso de aversão à perda. Se quiser convencer alguém, não use em seu argumento um possível ganho, e sim como evitar uma possível perda. O exemplo, nesse caso, pode ser o de uma campanha para a detecção precoce do câncer de mama nas mulheres. 2 prospectos diferentes foram enviados. O prospecto A argumentava: faça o exame anual do câncer de mama, assim um possível câncer pode ser descoberto a tempo e removido. Prospecto B: se você não fizer o exame anual do câncer de mama, correrá o risco de um possível câncer não ser descoberto a tempo de ser removido. Em cada prospecto havia um número de telefone para mais informações. A avaliação comprovou: as leitoras do prospecto B ligavam mais. O medo de perder alguma coisa motiva mais as pessoas do que o pensamento de ganhar alguma coisa de igual valor. Suponhamos que você produza material de isolamento para imóveis. Seus clientes estarão mais dispostos a isolar a própria casa se você lhes disser quanto dinheiro poderiam perder com um isolamento deficiente, do que se lhes disser o quanto poderiam economizar com um bom isolamento, mesmo que a quantia seja exatamente a mesma. O mesmo jogo ocorre na bolsa de valores. Investidores tendem a não reconhecer as perdas. Ao contrário, preferem aguardar e torcer para que suas ações se recuperem. Uma perda não reconhecida ainda não é uma perda. Portanto, eles não vendem suas ações mesmo quando a perspectiva de recuperação é pequena e a probabilidade de outro declínio na cotação é grande. Certa vez conheci um homem multimilionário que estava extremamente preocupado porque havia perdido uma nota de 100 euros. Que desperdício de emoções! Dirigi sua atenção para o fato de que o valor de seus títulos oscilava pelo menos 100 euros a cada segundo. Caso tenha uma responsabilidade individual e não tomem decisões em grupo, colaboradores tendem a temer os riscos. De seu posto de comando, isso faz sentido. Por que arriscar alguma coisa que, na melhor das hipóteses, lhes proporcionaria um belo bônus, mas em caso contrário, lhes custaria o cargo? Em quase todas as empresas e em quase todos os casos, o risco da carreira supera o possível ganho. Portanto, se você, como diretor, se queixa que seus colaboradores não estão preparados para assumir riscos, agora você já sabe por quê. Por causa da aversão à perda. Não há como mudar. O mal é mais forte do que o bem. Reagimos com maior sensibilidade a coisas negativas do que às positivas. Um semblante hostil na rua chama mais rapidamente nossa atenção do que um amigável. Um comportamento ruim permanece por mais tempo em nossa memória do que outro bom. Há exceções, claro, que é quando se trata de nós mesmos. Preguiça social. Por que as equipes são preguiçosas? Maximilian Hingelmann, engenheiro francês, examinou em 1913 o desempenho de cavalos. Descobriu que o desempenho de 2 animais de tração, atrelados juntos a um coche, não era 2 vezes maior do que o de um único cavalo. Surpreso com esse resultado, expandiu sua pesquisa aos seres humanos.
Fez vários homens puxarem um cabo e mediu a força que cada um desenvolvia. Em média, cada pessoa que puxou o cabo em dupla investiu apenas 93% da energia, de um único puxador. Quando puxavam em 3, o resultado era de 85%, e em 8 pessoas, apenas 49%. Além dos psicólogos, esse resultado não surpreende ninguém. A ciência chama esse efeito de preguiça social, social loafing. Ela surge quando o desempenho do indivíduo não é visível diretamente, mas se dilui no grupo. Existe preguiça social entre remadores, mas não entre corredores de revezamento, pois nesse caso, as contribuições de cada um são manifestas. A preguiça social é um comportamento racional. Por que investir toda a força se também consigo o mesmo com a metade e não sou notado? Em resumo, preguiça social é uma forma de enganação da qual todos somos culpados, na maioria das vezes sem intenção. A enganação ocorre de maneira inconsciente, como entre os cavalos. Não é surpresa que o desempenho individual regrida quando mais pessoas puxarem uma corda. O que surpreende é que não caia a zero. Por que não se entregar à preguiça total? Pois o desempenho zero chamaria a atenção, com todas as consequências, como expulsão do grupo ou difamação. Desenvolvemos um senso refinado para perceber até que grau a preguiça permanece invisível. A preguiça social ocorre não apenas em desempenhos físicos, também a empregamos mentalmente, por exemplo, em reuniões. Quanto maior a equipe, mais fraca a nossa participação individual, o que faz com que o desempenho atinja determinado nível com certo número de participantes no grupo e não continue a se reduzir a partir desse número. Se o grupo for composto de 20 ou 100 pessoas, já não fará diferença, pois o grau máximo de preguiça terá sido alcançado. Até esse ponto, não há o que discutir. Mas de onde vem a afirmação reiterada há tantos anos de que é melhor lutar em grupo do que sozinho? Talvez do Japão. Há 30 anos, os japoneses inundam os mercados mundiais com seus produtos. Administradores de empresas consideraram com atenção o milagre industrial e perceberam que as fábricas japonesas eram organizadas em equipes. E se copiou exatamente esse modelo, com resultado misto. O que no Japão funcionava muito bem, minha tese, a preguiça social praticamente não ocorre por lá, não podia ser repetido na mesma medida com os americanos e europeus, que pensam de outro modo. Pelo menos por aqui, as equipes são comprovadamente melhores quando compostas por pessoas, se possível, diferentes e especializadas. Faz sentido, pois nesses grupos os desempenhos individuais podem ser atribuídos aos especialistas. A preguiça social tem efeitos interessantes. Em grupos, não apenas nos contemos em relação a nosso desempenho, como também em relação à nossa responsabilidade. Ninguém quer ser culpado dos resultados ruins. Um exemplo flagrante foram os processos de Nuremberg contra os nazistas. Exemplos menos explosivos existem em qualquer conselho administrativo de empresa ou equipe administrativa. Escondemo-nos atrás das deliberações do grupo. O conceito técnico, para tanto, é a difusão da responsabilidade. Pela mesma razão, grupos tendem a correr riscos maiores do que indivíduos. Esse efeito é chamado de risk shift, ou seja, um deslocamento para o risco. Discussões em grupo levam comprovadamente a decisões mais arriscadas do que se as pessoas tivessem tomado sozinhas. Não vou levar toda a culpa se não der certo. O risk shift é perigoso entre equipes de estrategistas de empresas e fundos de pensão, quando há milhões em jogo, ou no exército, quando equipes decidem sobre o uso de bombas atômicas. Moral da história: quando estão em grupos, as pessoas se comportam de modo diferente do que quando estão sozinhas. Do contrário, não haveria grupos. As desvantagens dos grupos podem ser mitigadas, sobretudo, quando fazemos com que os desempenhos individuais sejam visíveis. Viva a meritocracia! Viva a sociedade do desempenho pessoal! Crescimento exponencial. Por que uma folha dobrada transpõe nosso pensamento? Um pedaço de papel é dobrado no meio, depois novamente dobrado no meio e assim por diante. Qual será sua espessura depois de 50 dobras? Escreva sua estimativa antes de continuar a leitura. Segunda pergunta. Você pode escolher
A. Nos próximos 30 dias, vou lhe dar de presente 1.000 euros por dia. B. Nos próximos 30 dias, vou lhe dar 1 centavo no primeiro dia, 2 centavos no segundo, 4 centavos no terceiro, 8 centavos no quarto e assim por diante. Decida sem calcular muito. A ou B? Já se decidiu? Muito bem. Suponhamos que uma folha de papel tenha 1/10 de milímetro de espessura. Depois de dobrada 50 vezes, sua espessura terá 100 milhões de quilômetros. Isso corresponde mais ou menos à distância entre a Terra e o Sol, conforme você poderá facilmente calcular em sua calculadora. Na segunda pergunta, vale a pena apostar na alternativa B, ainda que a A soe mais atrativa. Se você escolher a A, após 30 dias, terá ganhado 30.000 euros. Se escolher a B, mais de 5 milhões. Compreendemos o crescimento linear de maneira intuitiva. No entanto, não temos nenhuma sensibilidade para o crescimento exponencial ou percentual. Por que não? Porque o passado evolucionário não nos preparou para isso. Em sua maior parte, as experiências de nossos antepassados eram de tipo linear. Quem investia o dobro do tempo em coleta, colhia o dobro da quantidade de bagos. Quem caçava 2 mamutes de uma vez ao invés de apenas um, tinha o dobro do tempo para consumi-los. Quase não há exemplo da Idade da Pedra em que os seres humanos tivessem deparado com o crescimento exponencial. Hoje é diferente. Um político diz: o número de acidentes de trânsito cresce 7% a cada ano. Sejamos sinceros, intuitivamente não entendemos esse dado. Por isso, vale a pena lançar mão de um truque. Duplique o tempo. Divida o número 70 pela taxa de crescimento em porcentagem. No caso mencionado dos acidentes de trânsito, 70 dividido por 7 é igual a 10 anos. Portanto, o que o político diz é o seguinte: o número de acidentes de trânsito duplica a cada 10 anos. Bastante alarmante. Outro exemplo. A inflação é de 5%. Quem ouve essa informação pensa: não é tão ruim, afinal, o que são 5%? Calculemos rapidamente a duplicação do tempo. 70 dividido por 5 é igual a 14 anos. Em 14 anos, 1 euro terá apenas a metade do valor. Um escândalo para todos que possuem uma poupança. Suponhamos que você seja jornalista e lhe passem uma estatística segundo a qual o número de cães registrados em sua cidade cresce 10% ao ano. Que manchete colocará sobre seu artigo? Certamente não. Registro de cães sobe 10%. Isso não interessa a ninguém. Mas sim, invasão de cães, o dobro de cães em apenas 7 anos. Nada do que cresce percentualmente cresce para sempre. E os políticos, os economistas e os jornalistas também se esquecem disso. Em algum momento, todo crescimento exponencial chega a um limite. Isso é garantido. A bactéria intestinal Escherichia coli divide-se a cada 20 minutos. Em poucos dias, ela teria coberta a Terra inteira. No entanto, consumiria mais oxigênio e açúcar do que é refornecido, o que logo refrearia o crescimento da população. Na Pérsia Antiga já se conhecia o fato de nosso cérebro ter dificuldade com o crescimento percentual. É de lá que vem o seguinte conto. Era uma vez um cortesão inteligente que deu de presente a seu rei um tabuleiro de xadrez. O rei perguntou-lhe: diga-me o que posso fazer para lhe agradecer. Tenho um único desejo, nobre soberano: que possais preencher o tabuleiro inteiro com arroz. Colocai 1 grão de arroz no primeiro campo e depois, em cada campo seguinte, sempre o dobro de grãos. Portanto, 2 grãos de arroz no segundo, 4 no terceiro e assim por diante. O rei ficou surpreso. És honrado, caro cortesão, por manifestares um desejo tão modesto. Quanto arroz seria necessário? O rei provavelmente pensou em uma pequena saca. Na verdade, teria precisado de mais arroz do que se produz na terra. Moral da história: quando se trata de taxas de crescimento, não confie na sua sensibilidade. Você não tem nenhuma. Aceite esse fato. O que realmente lhe ajudará é a calculadora, ou, para taxas de crescimento pequenas, o truque da duplicação do tempo. Maldição do vencedor. Quanto você pagaria por 1 euro? Texas, anos 1950. Um pedaço de terra é leiloado. 10 companhias petrolíferas fazem suas ofertas. Cada uma fez sua própria estimativa de quanto petróleo o terreno contém. A estimativa mais baixa beira a casa dos 10 milhões de dólares e a mais alta a dos 100 milhões.
Quanto mais o preço sobe durante o leilão, mais empresas se despedem da concorrência de lances. Por fim, a empresa com a maior oferta arremata o terreno. Foi a única que restou e, assim, venceu. Champanhes estouram em comemoração. A maldição do vencedor diz: geralmente, o vencedor em um leilão é o verdadeiro perdedor. Analistas de indústrias constatam que as empresas que costumam sair vencedoras de leilões no ramo petrolífero pagaram sistematicamente caro demais e, anos depois, faliram. É compreensível. Se as estimativas variavam entre 10 e 100 milhões, provavelmente o valor real ficava em algum ponto entre ambos. Com frequência, nos leilões, a maior oferta é sistematicamente elevada demais, a menos que o lançador tenha uma informação privilegiada. Não era o que acontecia no Texas na época. Na verdade, os empresários do petróleo comemoravam uma vitória de pirro. Onde estão os campos de petróleo hoje? Por toda parte. Do eBay, passando pelo Groupon até o Google AdWords, quase sempre os preços são estabelecidos através de leilões. Há concorrência de lances por frequências de telefonia móvel que levaram as empresas de telecomunicações à beira da ruína. Aeroportos alugam suas áreas comerciais em processo de leilão. E se a Audi quiser lançar no mercado um novo sabão em pó e cobrar ofertas de compra de 5 fornecedores, isso nada mais é do que um leilão, com o risco da maldição do vencedor. Nesse meio tempo, graças à internet, o leilão de cada dia também chegou aos artesãos. Meu apartamento precisava de uma pintura nova. Em vez de ligar para o melhor pintor em Lucerna, anunciei minha necessidade na internet, onde 30 candidatos da Suíça inteira e da Alemanha brigavam pelo encargo. A melhor oferta era tão baixa que, por compaixão, não aceitei, para poupar o pobre pintor da maldição do vencedor. Os lançamentos de novas emissões no mercado de ações também são leilões, pelos quais se pagam preços exagerados. E quando as empresas compram outras empresas, as chamadas Mergers and Acquisitions, a maldição do vencedor está em jogo de diversas maneiras. Mais da metade de todas as aquisições de empresas aniquilam o valor. E isso significa, simplesmente, que sua compra não valeu nem um pouco a pena. Por que nos tornamos vítimas da maldição do vencedor? De um lado, porque o verdadeiro valor de um bem é indeterminado. Quanto mais partidos, tanto maior a probabilidade de um lance super otimista. De outro, porque queremos superar os concorrentes. Um amigo é proprietário de uma fábrica de microantenas. Ele me contou a respeito de uma concorrência de lances nefasta que a Apple promove para o iPhone. Todo mundo quer ser o fornecedor oficial da Apple, e quem conseguir vencer a concorrência certamente perderá dinheiro. Quanto você pagaria por 100 euros? Imagine que você e seu concorrente foram convidados para um leilão desse tipo. As regras do jogo: quem fizer a maior oferta recebe a nota de 100. E, o que é importante, nesse momento, ambos os lançadores devem pagar sua última oferta. Até onde você iria? Do seu ponto de vista, faz sentido pagar 20, 30 ou 40 euros pela nota. Obviamente, seu concorrente pensa da mesma forma. Até mesmo 99 euros é uma oferta razoável. Mas então, seu concorrente oferece 100 euros. Se essa permanecesse a maior oferta, ele sairia do leilão sem ganhar nada, 100 euros, mas você teria de pagar 99, sua última oferta, sem contrapartida. Então você continua a fazer lances. Aos 110, você certamente terá um prejuízo de 10 euros, mas seu concorrente perderá 110. Então, será ele a continuar a fazer lances. Onde você para? Onde para seu concorrente? Faça esse jogo com seus amigos. Siga a dica de Warren Buffett: nunca participe de leilões. Impossível? Você trabalha em um ramo em que os leilões são inevitáveis? Então, estabeleça um preço máximo e desconte dele 20% para o efeito da maldição do vencedor. Escreva esse valor em uma folha de papel e atenha-se firmemente a ele. Viés fundamental de atribuição. Nunca pergunte a um escritor se seu romance é autobiográfico. Você abre o jornal e lê que um CEO qualquer teve de deixar o cargo devido à má administração. No caderno de esportes, fica sabendo que seu time favorito tornou-se campeão por causa do jogador X ou do treinador Y. Não há história sem rosto, diz uma regra nas redações dos jornais.
Os jornalistas e seus leitores são culpados pelo viés fundamental de atribuição. Ele designa a tendência a superestimar sistematicamente a influência de pessoas e a subestimar fatores externos e situacionais quando se trata de esclarecer alguma coisa. Em 1967, pesquisadores da Duke University realizaram o seguinte experimento. Um orador proferia um discurso inflamado favorável a Fidel Castro. Os sujeitos experimentais eram informados de que o orador havia sido encarregado de fazer o discurso independentemente de sua visão política. Ele apenas faria a leitura do texto que lhe fora apresentado. Não obstante, a maioria dos leitores achou que o discurso refletia a opinião do orador. Responsabilizaram sua personalidade pelo conteúdo do discurso e não fatores externos, ou seja, os professores universitários que colocaram o discurso em sua boca. O viés fundamental de atribuição ganha efeito sobretudo em acontecimentos negativos. Sempre jogamos a culpa por alguma guerra em cima de alguém. Hitler é culpado pela Segunda Guerra Mundial. O autor do atentado a Sarajevo, pela Primeira. E isso embora as guerras sejam acontecimentos que não podem ser prognosticados, cuja dinâmica até hoje não entendemos, o que une as guerras a mercados financeiros e a questões climáticas. Portanto, buscamos a causa de um andamento bom ou ruim dos negócios primeiramente junto ao diretor da empresa, mesmo que, na verdade, tenhamos de saber que o sucesso econômico depende muito mais da situação econômica geral e da atratividade do ramo do que da excelência técnica da administração. É interessante notar com que frequência os CEOs são substituídos em uma área que se encontra em crise, e quão raramente isso acontece em uma área próspera. As decisões não são nem um pouco mais racionais do que no caso de treinadores de futebol e seus clubes. Vou com frequência a concertos. Como morador de Lucerna, fui mal acostumado a um tipo único de oferta de música clássica na cidade. As conversas no intervalo giram quase sempre em torno dos regentes e ou solistas. Com exceção das estreias, dificilmente se fala da composição. Por que será? Afinal, a verdadeira maravilha da música é a composição, a criação das afinações onde antes só havia uma folha em branco. A diferença entre uma partitura e outra é 1000 vezes mais impressionante do que a diferença entre uma interpretação e outra. No entanto, não percebemos dessa forma. Ao contrário dos regentes e ou solistas, a partitura não tem rosto. Como escritor, sinto o viés fundamental de atribuição da seguinte maneira. Após uma leitura, por si só uma ousadia questionável, a primeira pergunta sempre é, inexoravelmente, o que há de autobiográfico em seu romance? Minha vontade é de gritar no meio da roda que não se trata de mim, e sim do livro, do texto, da linguagem, da verossimilhança da história, caramba! Infelizmente, raras são as vezes em que minha educação me permite uma explosão como essa. Além disso, é preciso ter compreensão pelo viés fundamental de atribuição. A preocupação insana com outras pessoas vem de nosso passado evolucionário. Pertencer a um grupo era uma questão de sobrevivência. Ser expulso do grupo significava morte certa. Procriação, defesa e a maior parte da caça eram atribuições impossíveis para uma única pessoa. Precisávamos dos outros para tê-las. Os solitários que se perdiam pelo caminho, e dos quais certamente existiram alguns exemplares, desapareceram do patrimônio genético. Por isso temos uma fixação tão grande pelas pessoas. Por isso pensamos cerca de 90% do nosso tempo em pessoas e empregamos apenas 10% dele em contextos situacionais. Moral da história. Por mais que o espetáculo da vida nos fascine, as pessoas no palco não são personalidades completas e autodeterminadas, mas vacilam de situação para situação. Se você realmente quiser entender a peça que acaba de ser encenada, preste atenção não em quem a representa, e sim na dança das influências a que os atores estão submetidos. Falsa causalidade. Por que você não deve acreditar na cegonha? Para os habitantes das Hébridas, arquipélago da Escócia, ter piolhos fazia parte da vida. Quando os piolhos deixavam seu hospedeiro, este adoecia e ficava com febre. Por isso, para espantar a febre, colocavam-se propositadamente piolhos nos cabelos de pessoas doentes. Ao que parecia, o sucesso dava razão aos hebridenses.
Assim que os piolhos se aninhavam, o paciente começava a melhorar. Uma investigação do Corpo de Bombeiros em uma cidade mostrou que os prejuízos causados por incêndios estavam correlacionados ao número de bombeiros em serviço. Quanto mais bombeiros à disposição, maior o prejuízo. O prefeito decretou imediatamente a suspensão do recrutamento e enxugou o orçamento. Essas duas histórias foram tiradas do livro Der Hund, der Eier legt, O Cão que Põe Ovos, e mostram o equívoco entre causa e consequência. Os piolhos deixam o doente porque ele está com febre, pois ela esquenta as patas dos piolhos. Depois que a febre passa, eles voltam com prazer. E quanto maior o incêndio, mais bombeiros são empregados, obviamente não o contrário. Gostaríamos de sorrir satisfeitos com essas histórias, mas a falsa causalidade nos induz quase diariamente ao erro. Tomemos a seguinte manchete: boa motivação dos colaboradores leva a um lucro maior nas empresas. Será mesmo? Ou será que os colaboradores ficam mais motivados porque a empresa está indo bem? Autores de livros de economia e consultores costumam operar com causalidades falsas, ou pelo menos incertas. Nos anos 1990, não havia ninguém mais sagrado do que o ex-presidente do Banco Central norte-americano Alan Greenspan. Suas manifestações obscuras conferiam à política monetária a áurea de uma ciência secreta que manteria o país no caminho seguro da prosperidade. Políticos, jornalistas e líderes econômicos endeusavam Greenspan. Hoje sabemos que os comentaristas tornaram-se vítimas de uma falsa causalidade. A simbiose da América com a China, o produtor mundial a baixo custo e credor das dívidas americanas, desempenhou um papel maior. Expresso de maneira exagerada, Greenspan simplesmente teve sorte de a economia ter funcionado bem em sua época. Outro exemplo diz respeito ao fato de os cientistas terem constatado que longas internações eram desvantajosas para o paciente. Uma boa notícia para todas as empresas de seguro-saúde, às quais interessa manter seus assegurados o menor tempo possível no hospital. Mas é óbvio que os pacientes que logo recebem alta são mais saudáveis do que aqueles que precisam ficar internados por mais tempo. Mas isso não significa que a longa internação não fosse boa para a saúde. Ou então, considere a manchete "A ciência comprova". Mulheres que usam diariamente o shampoo XYZ têm cabelos mais fortes. A relação até pode ser reforçada cientificamente, mas nada significa. Menos ainda que o shampoo XYZ fortalece os cabelos. É igualmente plausível que mulheres com cabelos fortes tenham tendência a usar o shampoo XYZ, talvez porque em sua embalagem esteja escrito especialmente para cabelos fortes. Recentemente li que estudantes provenientes de lares com muitos livros obtêm notas melhores. Esse estudo fez com que pais comprassem livros como loucos. Um bom exemplo de falsa causalidade. A verdade é que pais cultos tendem a dar mais importância à formação de seus filhos do que pais com pouca cultura. E pais cultos tendem a ter mais livros em casa do que os menos cultos. Não são os livros que determinam, e sim o grau de formação dos pais e seus genes. O melhor exemplo de falsa causalidade é a relação entre a diminuição da taxa de natalidade e a queda no número de casais de cegonhas na Alemanha. Traçando-se as linhas evolutivas de ambas as reduções entre 1965 e 1987, percebe-se que elas quase se sobrepõem perfeitamente. Então é verdade que é a cegonha que traz os bebês? Provavelmente não, pois essa é uma mera correlação e, por certo, não uma causalidade. Moral da história: relação não é causalidade. Observe bem. Às vezes a flecha da influência corre justamente na direção contrária, e às vezes não existe flecha alguma, como no caso das cegonhas e dos bebês. Efeito halo. Por que pessoas bonitas têm mais facilidade para crescer na carreira? A empresa Cisco, do Vale do Silício, foi a queridinha da era na nova economia. De acordo com a concepção dos jornalistas de economia, ela simplesmente fazia tudo certo. Tinha o melhor foco no cliente, uma estratégia perfeita, grande habilidade para conquistar clientes, cultura empresarial peculiar, CEO carismático. Em março de 2000, a Cisco era a empresa mais valiosa do mundo.
No ano seguinte, quando as ações da Cisco perderam 80% do valor, os mesmos jornalistas criticaram a empresa por razões exatamente contrárias. Foco ruim no cliente, estratégia indefinida, inabilidade para conquistar a clientela, cultura empresarial fraca, CEO inexpressivo. E isso embora nem a estratégia nem o CEO tenham mudado. A demanda havia caído, mas isso nada tinha a ver com a Cisco. Segundo o efeito halo, deixamo-nos ofuscar por um aspecto e, a partir dele, deduzimos a imagem completa. Fala-se aqui em halo, no sentido de círculo luminoso em torno de uma figura sagrada. No caso da Cisco, ele brilha com especial intensidade. Os jornalistas deixaram-se ofuscar pela cotação das ações e deduziram as qualidades internas da empresa, sem examiná-la mais de perto. O efeito halo funciona sempre da mesma forma, a partir de fatos fáceis de serem percebidos ou especialmente marcantes, como a situação financeira de uma empresa. Deduzimos de maneira automática características difíceis de serem analisadas, como o bom desempenho da administração ou a excelência de uma estratégia. Assim, tendemos a perceber como de grande qualidade produtos de um fabricante com boa reputação, mesmo quando, para tanto, não existam razões objetivas. Ou então, se CEOs são bem-sucedidos em determinada área, supõe-se que serão igualmente bem-sucedidos em todas as outras, e até mesmo que devam ser heróis na vida privada. O psicólogo Edward Lee Thorndike descobriu o efeito halo há quase 100 anos. Uma única qualidade em uma pessoa, por exemplo, a beleza, o status social, a idade, produz uma impressão positiva ou negativa que ofusca todo o restante e assim influencia a impressão total de modo desproporcional. A beleza é o exemplo mais pesquisado. Um grande número de estudos comprovou que consideramos pessoas bonitas automaticamente mais simpáticas, mais honestas e mais inteligentes. Pessoas atraentes também fariam carreira com mais facilidade, e isso, no caso das mulheres, nada tem a ver com o mito de ir para a cama com o chefe para subir na carreira. O efeito já é comprovado em escolas, onde, inconscientemente, os professores dão notas mais altas para alunos com boa aparência. A publicidade conhece bem o efeito halo. Em conformidade com ela, muitas personalidades sorriem nos outdoors. Por que um tenista profissional deve ser um especialista em máquinas de café não é compreensível do ponto de vista racional, mas não causa nenhum prejuízo ao sucesso da propaganda. O lado pérfido do efeito halo é justamente o fato de ele permanecer inconsciente. O maior mal causado por esse efeito se dá quando a origem, o sexo ou a raça tornam-se uma característica dominante que ofusca todas as outras qualidades da pessoa. Nesse caso, falamos de estereotipagem. Não é preciso ser racista nem sexista para tornar-se sua vítima. O efeito halo perturba nossa visão, assim como de jornalistas, professores e consumidores. Ocasionalmente, o efeito halo também tem boas consequências, pelo menos a curto prazo. Alguma vez você já se apaixonou completamente? Então sabe o quanto um halo pode brilhar. A pessoa idolatrada por você parece perfeita, atraente, inteligente, simpática e calorosa acima da média. Mesmo quando seus amigos apontam o dedo indicador a defeitos evidentes, você nada vê além de caprichos adoráveis. Moral da história: o efeito halo nos impede de enxergar as verdadeiras qualidades. Olhe melhor ao seu redor. Exclua a característica que se destaca. Orquestras de nível internacional fazem isso ao pedir que os candidatos toquem atrás de uma tela. Assim evitam que o sexo, a raça ou a aparência influenciem sua avaliação. Aos jornalistas de economia, recomendo que não avaliem uma empresa com base nos números trimestrais, e isso a Bolsa de Valores já faz, e sim pesquisem mais a fundo. Nem sempre o que virá à luz será bom, mas às vezes será instrutivo. Caminhos alternativos. Parabéns, você ganhou na roleta russa. Você se encontra com um oligarca russo um pouco fora da sua cidade, em um bosque. O oligarca trouxe consigo uma mala e um revólver. A mala está repleta de euros até a borda. No total, 10 milhões em notas ordenadamente contadas. No tambor do revólver há uma única bala. As outras 5 câmaras estão vazias.
Que tal uma roleta russa? Pergunta o oligarca. Você aperta uma vez o gatilho e a mala com todo o conteúdo é sua. Você reflete. 10 milhões têm uma profunda influência em sua vida. Nunca mais trabalhar. Finalmente você poderá colecionar carros esportivos em vez de selos. Suponhamos que você aceite o desafio. Coloque o cano do revólver na têmpora e aperte o gatilho. Você ouve um leve clique e sente a adrenalina inundar seu corpo. Nenhum tiro sai da arma. Você sobreviveu. Pega o dinheiro, constrói uma mansão enorme no bairro mais bonito de Frankfurt, irritando assim os vizinhos. Um desses vizinhos, cuja casa agora está à sombra da sua, é um advogado importante. Ele trabalha 12 horas por dia, 300 dias por ano. Seus honorários são consideráveis, mas não incomuns, 600 euros. Em suma, ele pode economizar $500 mil por ano. De vez em quando, você o cumprimenta de sua propriedade e sorri acenando para ele. Ele terá de trabalhar por 20 anos para chegar ao seu patamar. Suponhamos que, após 20 anos, seu esforçado vizinho tenha de fato economizado 10 milhões com seu trabalho. Sua mansão pode ser vista ao lado da sua. Um jornalista passa por ali e faz uma reportagem sobre os moradores abastados do bairro e acrescenta fotos das construções luxuosas e das moças que você e seu vizinho conquistaram além das mansões. Ele escreve sobre a arquitetura interna e o refinamento do desenho dos jardins. Contudo, a diferença decisiva entre vocês dois, o risco que se esconde por trás de cada um dos 10 milhões, permanece oculta. Para tanto, ele teria de conhecer os caminhos alternativos, e nisso não apenas os jornalistas, mas todos nós somos ruins. O que são caminhos alternativos? Tudo o que poderia igualmente ter acontecido, mas não aconteceu. Na roleta russa, 4 caminhos alternativos teriam levado ao mesmo resultado, 10 milhões de euros de lucro, e um quinto caminho teria levado à morte, uma enorme diferença. No caso do advogado, os possíveis caminhos estão muito mais próximos uns dos outros. Em uma cidade pequena, talvez ele ganhasse apenas 200. No centro de Hamburgo e tendo grandes bancos como clientes, talvez 800. Porém, diferente de você, não existe nenhum caminho alternativo que pudesse ter feito o advogado perder seu patrimônio ou a própria vida. Caminhos alternativos são invisíveis, por isso raramente pensamos neles. Quem especula com junk bonds, opções e credit default swaps e ganha milhões com eles, nunca deveria esquecer que, ao mesmo tempo, está arrastando consigo uma porção de caminhos alternativos perigosos que levam diretamente à ruína. 10 milhões obtidos com um risco tão grande valem menos do que 10 milhões acumulados durante anos de trabalho árduo, por mais que um contador afirme que 10 milhões são 10 milhões. Em um de nossos jantares, Nassim Taleb sugeriu jogar uma moeda para decidir quem ia pagar a conta. Ele teve que pagar. Fiquei em uma situação desconfortável, pois ele estava visitando a Suíça. Eu disse, da próxima vez sou eu que vou pagar, não importa se aqui ou em Nova York. Ele refletiu por um momento e retrucou. Considerando os caminhos alternativos, na verdade você já pagou metade deste jantar. Moral da história, o risco nunca é diretamente identificável. Por isso, pense sempre na aparência dos seus caminhos alternativos. Leve menos a sério os êxitos obtidos através de caminhos alternativos do que aqueles que você alcançou através de um caminho monótono, por exemplo, com uma profissão árdua como a de advogado, dentista, professor de esqui, piloto de avião ou consultor executivo. Como dizia Montaigne, minha vida foi cheia de infortúnios, a maioria deles não aconteceu.